Olá pessoal, voltando aqui para falar aqui mais uma vez sobre a nossa série Lidando com as Emoções, com os Sentimentos, né? E hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa, né? Nas nossas terapias, muitas vezes a gente indaga, será que isso que você está sentindo não é um sentimento de culpa? E a pessoa fala, não, mas eu não me sinto culpado ou culpada por nada. Então vamos entender o que é a culpa. Primeiro a gente precisa saber de onde ela se origina. Porque quando a gente sabe de onde brotam as emoções, a gente pode e vai aprendendo a lidar com elas, né? Então, a culpa, como a gente já viu em outros vídeos, né? A gente teve lá o medo, depois nós tivemos a perda, né? Que gerou a ansiedade, que gerou a angústia. E depois nós temos o sentimento de culpa quando nós perdemos. Então, todas as vezes que um negócio não vá para frente, que a gente não consiga muitas vezes se realizar ou ficar bem dentro de um emprego ou dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele familiar, nós entramos então nesse processo da culpa, né? E a culpa muitas vezes ela pode ser uma culpa inconsciente, né? Dentro da psicologia existem, né, catalogados os tipos de culpa que a criatura pode gerar, que é justamente aquele sentimento de que alguma coisa não deu certo e que ela perdeu, né? Então a culpa vem sempre do sentimento da perda, depois que já perdeu. Antes de perder a gente tem o medo de perder, e depois que perde a gente entra num processo de culpa porque perdeu. Então, essa culpa, ela precisa ser entendida dentro do seu processo, daquilo que você está vivendo, o que é que está te causando essa culpa, né? A gente tem a culpa patológica também, que é aquela culpa, né, que a gente chama de culpa persecutória, que é uma culpa inconsciente, inclusive é a causadora da depressão endógena, que não tem cura dentro da área científica, né, da área de psicoterapia, mas que a gente muitas vezes faz os tratamentos nos nossos atendimentos de apometria. Por quê? Porque essa culpa ela está ligada a vivências muitas vezes intrauterina ou muitas vezes até de vidas passadas. Então, é a única forma que ela tem de ser tratada. E ela deve ser cuidada, né? Pessoas que desenvolvem esse tipo de culpa, elas têm que ter um acompanhamento de um psicoterapeuta, tem que tomar remédio, porque ela é bem perigosa. Depois nós temos aquela culpa, né? Que a gente tem a consciência de que nós fizemos alguma coisa que não foi bem adequado, que a gente poderia ter feito diferente, né? Então, quando a gente às vezes nos sentimos melancólicos, quando os nossos comportamentos até de autopunição pode acontecer quando a gente desenvolve um sentimento de culpa. E aí às vezes inconscientemente a gente provoca esse tipo de represália com nós mesmos. E quando ela não vai para esse lado, ela vai para o lado da raiva, né? A pessoa fica raivosa. Por quê? Porque ela se sente impotente, porque ela perde a fé em si mesma. Então, esse sentimento de culpa tem um efeito paralisante. A culpa, ela faz isso. Ela não deixa o indivíduo ir para frente nem para trás. Depois a gente tem a culpa também, que é aquela depressiva, né? A culpa depressiva que vai fazer com que eu revise tudo aquilo que eu preciso mudar na minha vida. A pessoa que muitas vezes que desenvolve a depressão e acha, e muita gente tem vergonha de dizer que tem depressão, muitas vezes ela desencadeou essa depressão por um processo de culpa, de comportamento que ela precisa se ajustar. Então, chega a ser até uma coisa boa isso, porque é um momento de mudança da vida dela. É um momento que ela está evoluindo. Então, a gente precisa também procurar entender essa culpa, né?
É uma culpa que vai trazer resultados. Por quê? Porque vai fazer com que o indivíduo olhe para si mesmo, naquilo que ele está errando, em atitudes que não foram bacanas e que de repente está dando esse sentimento de culpa. Depois existe uma outra culpa também, que é a culpa que nasce da nossa consciência quando nós não nos enquadramos dentro dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Então, toda vez que eu rompo com um costume, seja familiar, seja da sociedade, seja um tabu de qualquer natureza, eu começo então a me culpar quando eu não ajo de acordo com todo mundo, né? Quando eu não sigo a corrente. E aí o que acontece? A culpa vai gerando com o passar do tempo, e às vezes eu me culpo também quando eu sou conivente com as situações. Quando eu não tenho coragem de mudar uma situação. E aí eu me culpo e eu começo a gerar mau humor, sentimento de inferioridade e a depressão, quando eu sei que eu preciso mudar e eu não faço isso. Ela faz um processo de autossabotagem e faz com que a pessoa fique parada ali. Então, a culpa é quando, dentro desse ciclo dessas emoções, quando eu sinto que eu já perdi alguma coisa e eu não tenho mais o controle sobre isso. E aí o que eu tenho que fazer para eu poder sair desse estado paralisante? Bom, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu vou entrar pelo caminho que vai desembocar, que é o próximo sentimento, que é a raiva, né? Então eu fico com raiva primeiro de mim, depois do mundo e tudo mais, e vou criar problemas muitas vezes ao exprimir essa raiva. Ou eu vou abrir mão. Uma vez que eu já perdi alguma coisa, já perdi. Então, não adianta querer, como dizia minha mãe, ficar chorando em cima do leite derramado. Se já perdeu, abre mão, segue em frente, faz diferente agora. Vai por outro caminho, aquele caminho não deu certo, aquele caminho foi errado. Então vamos tentar uma coisa nova, uma nova maneira de fazer. É o que a gente fala, né? Sempre, se reinvente. Invente uma nova maneira de fazer uma coisa que você já sabe. E aí você vai ficar em paz com a sua consciência, vai sair desse sentimento de culpa e vai partir para a ação, né? É justamente isso que geralmente quando as pessoas entram num estado depressivo, que a gente sempre fala, largue a mão daquilo que te fez sofrer até aqui, solta, deixa ir, não prenda, não queira ter o controle da vida. Só quem tem o controle da vida é o Criador. E a gente querer controlar a vida, as coisas e as pessoas e as situações, a gente só vai se decepcionar. E para que a gente não entre num estado de culpa para sempre e fique parado no tempo e no espaço, vamos deixar fluir. O auto-perdão funciona muito nesse sentido. A gente tem que aprender que nós somos seres que estamos em processo evolutivo. Como a árvore está no processo de crescimento, nós também estamos nesse processo. O erro e o acerto fazem parte do nosso processo. Então, quando isso acontecer, não fica se culpando. Se perdoe e siga em frente, porque é isso que o nosso Criador espera de nós. Que a gente se perdoe, que a gente não se paralise e que a gente siga sempre em frente. E é isso que eu espero que você faça aí. Faça um exame de consciência, vê o que está te deixando mal-humorado aí, o que está te deixando com um sentimento de inferioridade, se sentindo apático. Tem alguma culpazinha aí de alguma coisa que você achou que tinha que ter feito e não fez. Não faz mal. A cada dia o sol nasce, nos dando uma nova oportunidade de vida, e é isso que a gente tem que aproveitar. Aproveitar a oportunidade do minuto que passa, porque nesse minuto a gente pode fazer muito. Tá bom? E até o próximo vídeo, até breve, estaremos aqui de volta aí, falando mais sobre as emoções com você. Um abraço.